E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos mistérios mais fascinantes e super secretos da América do Sul. Estamos falando do que muita gente chama de o Roswell sul-americano, o incidente de Mecollá, que rolou em 1978 lá na Bolívia. Essa é uma daquelas histórias intensas que exigem uma investigação caprichada, baseada em documentos históricos que, até pouquíssimo tempo atrás, estavam trancados a 7 chaves. Vamos nessa? Para a gente entender logo de cara o tamanho do absurdo que foi esse evento, precisamos olhar para o impacto direto nas comunidades locais. As populações ali da região andina, entre mineradores e agricultores, viram o céu simplesmente entrar em erupção. Imaginem só a cena relatada por essa testemunha no povoado de La Mamora. A luminosidade foi tão surreal e a força física tão bruta que portas e janelas foram arrancadas das dobradiças. Não foi só uma luzinha distante no céu, sabe? Foi algo aterrador e visceral. Mas afinal, como que as coisas se desenrolaram na prática? Olha só essa linha do tempo daquele 6 de maio. No finalzinho da tarde, uma garoa chata que caía na fronteira resolve dar uma trégua. Meia hora depois, milhares de pessoas, gente que não tinha contato nenhum uma com a outra, espalhadas entre a Bolívia e a Argentina, olham para cima e veem exatamente a mesma coisa. Um objeto cilíndrico incandescente rasgando o céu. E aí, às 5:30 da tarde, uma detonação monumental sacode o cerro El Saire. 150. Guardem bem esse número. A explosão na montanha foi tão extrema que desencadeou uma onda de choque sísmica que viajou e foi sentida a incríveis 150 quilômetros de distância. Para colocar isso em perspectiva, é energia suficiente para abalar estruturas e causar pânico generalizado numa área territorial gigantesca. Foi uma liberação de energia colossal. Parte 1. A expedição sem cratera. Bom, depois de um estrondo desses, o prefeito de Tarija na época, o general Yamil Taja Kruger, não perdeu tempo e mandou investigar na mesma hora. A Comissão Boliviana de Energia Nuclear escalou o geólogo Daniel Centeno, na época com 31 anos, para liderar a equipe. E olha, não foi um passeio no parque. Foram 3 dias inteiros de uma caminhada exaustiva até quase 5.000 metros de altitude, rasgando o terreno andino. Pelo nível da destruição lá embaixo, todo mundo na equipe tinha certeza absoluta de que ia encontrar uma cratera gigantesca e fumegante no topo. E é aqui que a nossa análise dá sua primeira grande reviravolta. Olha só que o próprio Centeno disse sobre a chegada lá no alto. Eles atingiram o tal ponto zero e nada. Simplesmente não tinha destroço de metal, não tinha nada carbonizado e, o mais louco de tudo, nenhuma cratera. A vegetação estava completamente intacta. Esse contraste bizarro entre a explosão que quebrou janelas a quilômetros de distância e a ausência total de evidências físicas no local deixou os cientistas totalmente em choque. Parte 2. Projeto Moondust. Se o objeto não desintegrou a montanha, para onde ele foi parar, né? Esse sumiço levanta suspeitas fortíssimas na hora. E é aí que entra uma camada de geopolítica pesada. O Projeto Moondust. A gente está falando de um programa ultra-secreto da Força Aérea dos Estados Unidos no auge das tensões da Guerra Fria. A missão principal deles? Monitorar, investigar e, muito importante, recuperar rapidamente qualquer tecnologia desconhecida ou estrangeira que caísse em qualquer lugar do planeta. E antes que pensem que isso é papo de cinema, documentos de defesa agora desclassificados confirmam tudo de forma bem clara. Um gigantesco avião Hércules da Força Aérea Americana pousou do nada na modesta Tarija. Oficiais como o Coronel Simmons e o Major Hayes apareceram por lá e rolou uma movimentação intensa de helicópteros nas montanhas por vários dias seguidos. Anos depois, a inteligência americana confirmou a ativação do projeto Moondust exatamente nas datas e coordenadas desse evento boliviano. E essa baita operação militar explica muito sobre o motivo de a montanha estar vazia. Assim que o geólogo Centeno e a equipe científica boliviana finalmente conseguiram chegar no local, os moradores ali da região de Mecollá deram um papo reto. A área já tinha sido minuciosamente vasculhada e limpa por militares estrangeiros. A comissão boliviana literalmente chegou tarde demais na festa. Parte 3. Um precedente em 1973. Mas a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque o negócio fica mais curioso ainda. O evento de 78 não foi a primeira estranheza por lá. Dá uma olhada nessas anomalias duplas de 1973. De um lado, documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos indicam que eles já estavam de olho na área por conta de uma suposta queda de OVNI em julho daquele ano. Do outro lado, do ponto de vista geológico, o próprio Centeno encontrou também em 73 um depósito gigantesco e natural de tório radioativo por ali.
Isso complica a vida de todo mundo, porque a radiação natural das rochas de Mecoia torna quase impossível afirmar com certeza se as leituras anormais de 78 vieram de um objeto caído ou do próprio chão. Parte 4. Teorias e portais. Juntando todas essas peças históricas super densas, vamos avaliar de forma totalmente imparcial as 3 grandes teorias que ganharam força. A teoria do recolhimento secreto foca nessa ação americana do Moondust, mas tem um ponto fraco gigante. Logisticamente, é quase impossível içar destroços enormes a 5.000 metros de altitude, sem maquinário colossal e de forma super secreta. A teoria de ser lixo espacial, tipo o satélite russo Cosmos 929, barra nos radares aeroespaciais da época, que não detectaram reentradas naquele dia. E por fim, a teoria do portal dimensional, que até justifica não ter cratera, mas peca pela total falta de métodos científicos que possam validá-la. Dando um foco rápido nessa última teoria mais arrojada, o ufólogo Javier Carlos Cordeiro traz uma perspectiva que ganha muito eco entre entusiastas. Ele sugere que a montanha abrigaria uma espécie de porta energética. Então o objeto não colidiu por acidente. Ele teria executado uma manobra proposital para abrir esse caminho. É uma ideia exótica, claro, mas que tenta resolver a charada central. Como uma explosão faz tanto estrago visual e sonoro sem deixar marcas geológicas. E olha que sensacional essa fala do Centeno. Isso ilustra brilhantemente o tamanho da confusão na cabeça de quem esteve lá. Ele é um homem das ciências duras, acostumado a ler montanhas, mas reflete que podem existir fenômenos energéticos poderosíssimos capazes de fazer um barulho ensurdecedor sem necessariamente destruir ou vaporizar a matéria ao redor. É uma reflexão que deixa a porta totalmente aberta para coisas além da física tradicional que a gente conhece. E, para fechar, parte 5. Um mistério em aberto. Gente, é super importante notar que isso não é só uma curiosidade velha dos anos 70 que ficou esquecida numa gaveta. Em Tarija, a mobilização atual é fortíssima. A população, jornalistas e até ex-oficiais vêm se unindo com fotos e documentos antigos, exigindo do Estado a desclassificação total das informações militares da época. Todo esse movimento fez a região virar um polo vibrante na América do Sul para o debate e o turismo ufológico, tanto que a cidade acabou de sediar um imenso encontro internacional agora em 2024. E assim a gente conclui essa nossa análise documental de hoje. Com o impacto indiscutível sentido por milhares de pessoas, a realidade de uma montanha sem cratera, a mobilização imediata de potências globais durante a Guerra Fria e a persistência de quem até hoje busca respostas, o mistério se recusa a morrer. Então, considerando todas essas peças da história, fica a pergunta: qual seria a verdadeira natureza do que cruzou os céus e o que realmente desapareceu naquelas montanhas de Mecoia? Continuemos buscando respostas, pessoal.